Meus irmãos, boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Nós vamos falar nessa noite sobre o tema Jesus, o único modelo. E então a gente questiona, modelo de quem que Jesus é? Modelo de toda a humanidade, né? Porque está lá no Evangelho, quando Jesus coloca para nós que antes que esse mundo existisse, ele já existia. Então, ele nos conhece muito bem e sabe de que precisamos quando a gente tem aquela proposta de buscar a nossa mudança interior. Então, ele é o modelo. E até no Livro dos Espíritos, na questão 625, Allan Kardec formula, que tipo de guia, de modelo nós teríamos. E a espiritualidade superior responde com uma só palavra: Jesus. Ainda há gente, aí adversário do Espiritismo, que diz que leu o Evangelho e nunca viu a palavra Jesus, né? Então a gente sabe de fato que essa palavra Jesus, ela tem o seu peso e eles preferem negar uma realidade. Então, Jesus é o nosso modelo, todo aquele que tem aquela sinceridade, aquela proposta de buscar mudar no seu dia a dia, melhorar-se no seu dia a dia, né? E então, porque há aqueles que falam, que a gente que quer melhorar, mas no fundo não quer, né? E uma das provas também de que Jesus é o nosso modelo, quando ele coloca lá no Evangelho: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, está aí confirmado que ele é o nosso modelo. Ele é o caminho verdadeiro, o nosso Mestre Jesus, porque a gente sabe aí que o mundo oferece outros caminhos, caminhos até tortuosos, muitas das vezes, que a pessoa está ali na realidade buscando a facilidade para fazer suas conquistas no sentido material, achando que a felicidade está na matéria. E a gente sabe, nós que procuramos estudar o Evangelho, a nossa doutrina espírita, sabemos que a felicidade não está na matéria, e nem fora de nós. A felicidade está no nosso interior. Então, se queremos ser de fato felizes, ter essa paz interior, nós temos que fazer um mergulho dentro de nós e ver o que nos impede de viver essa felicidade, de ter esse céu interior. E aí a gente vai ver que o que não nos deixa ser feliz plenamente aqui na Terra são as nossas imperfeições, orgulho, egoísmo, inveja, vaidade, mania de grandeza, Então nós temos que fazer esse trabalho interior de eliminar essas imperfeições, que faz com que haja muitas desavenças entre os seres humanos, onde quer que ele esteja. Então nós temos que buscar a nossa reforma interior, para vivenciar que com essa reforma a gente de fato conquiste a nossa paz, que a gente quer, paz verdadeira, a nossa felicidade verdadeira. Então a gente não deve procurar a paz e a felicidade fora, é sim na nossa reforma íntima. E Jesus não veio aqui na Terra para curar corpos físicos. Ele até curou e ainda falou que a gente também podia fazer isso, tá? Mas se o corpo está enfermo, é porque o interior está doente. Então a gente tem que procurar
essa mudança interior. Em uma outra passagem também, a gente vê Jesus nos falar: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, ou seja, a vida na sua plenitude, né? Então, é buscando esses ensinamentos que está registrado no Evangelho que a gente vê, né, a realidade do que é viver. Como diz o ensino, viver é de todos, mas saber viver é de poucos. Então nós temos que procurar, na realidade, também procurar saber viver, compreendendo, né, os nossos irmãos que vivem no nosso dia a dia, né, conhecê-lo bem mesmo, para que não haja tanto atrito. E no Evangelho do nosso Mestre Jesus, a gente vê uma série de passagens que nos mostra que Jesus é modelo. É passagem que Jesus fala sobre diversos temas, né? E que tem muito a ver com o nosso dia a dia, tá? E que Jesus deixou, digamos assim, aquelas passagens, aqueles ensinamentos como modelo de ensinamento para nós buscarmos o nosso aperfeiçoamento, né? E já experimentar aqui na Terra um pouco da felicidade, né? A gente vê então Jesus sendo modelo para nós desde do seu nascimento aqui, né? Então Jesus deixou os seus ensinos, né, na moral, nas suas palavras e nos seus atos. Atos esses, né, que é a exemplificação do que ele nos passou, que ele nos ensinou, né? E então Jesus é o modelo, né, através desses ensinamentos que ele nos deixou aqui na Terra. Nós vemos Jesus como modelo, como a gente disse há pouco, desde o seu nascimento, em uma manjedoura. Manjedoura é aquela que a gente fala nos dias atuais, né? Aquele coxo onde se coloca os alimentos para os animais, já que ele nasceu numa estrebaria, onde os animais ficavam. E ele então, né, já olha onde ele nasceu, numa estrebaria. Enquanto nós, com o nosso conhecimento, às vezes enfeitamos todo um quartinho, né, para receber um bebê que vai chegar, né, com toda a asepsia, com toda a limpeza, para aquele bebê que vai chegar. Já Jesus nasce, tá? Não que nós estejamos condenando a asepsia, a beleza, para acolher um bebê que vai nascer, mas Jesus nasce numa estrebaria, mostrando a sua humildade. Jesus saiu da sua grandeza espiritual, do mundo celestial, para se fazer pequenino, né? E passar para a gente o alimento do que a gente precisava para nossas almas aqui na Terra, a convivência com os nossos irmãos aqui na Terra. Então, como o coxo serve para colocar alimento para os animais, Jesus nasce, né, e tendo como um berço aquele coxo para nos alimentar espiritualmente, né, com seus ensinos, com suas vivências, o que nós devemos procurar fazer. Então Jesus dá esse exemplo de humildade e de desapego às coisas deste mundo. E aí a gente tem aí esse modelo que é o nosso Mestre Jesus, sempre para nossa vida no dia a dia, tá? E a gente ainda vê modelo em Jesus quando às margens do mar da Galileia convocou humildes pescadores para se tornarem seus assessores mais imediatos.
Então Jesus mostra para nós que ele podia vir aqui na Terra fazer tudo sozinho, tá? Mas ele preferiu, né, fazer uma equipe de trabalho, colocando para nós ali a importância do trabalho em equipe, né? Então ele formou a sua equipe com as pessoas o mais simples possível, né? No entender, né, do mundo. Então, mostrando para nós que para trabalhar na seara dele, né, a seara do Cristo, o título pouco vale, o que importa é a boa vontade, a disposição para o trabalho, para fazer o bem. Então a gente vê esse grande ensinamento que o nosso Mestre Jesus nos deixou, né? Enquanto muitas pessoas às vezes falam que querem ingressar nessa ou naquele princípio religioso, mas elas se julgam imperfeita demais. Como é que pode, cheia de pecado, né, trabalhar com o Senhor? Esquecendo, né, ou nem sabendo, que Jesus fala em outra passagem do Evangelho, que ele não veio para os sãos, para os sadios, e sim para os doentes. E nós, toda a humanidade, somos espíritos ainda enfermos, cheios de falhas, cheios de imperfeições. Então é para esses que Jesus veio. E muitas das vezes as pessoas, então, como a gente colocou há pouco, acham que não tem dignidade para estar nessa ou naquela religião, tá? Mas Jesus veio para o doente, tá? Porque se a gente ficar só lá no mundo, não vai ser o mundo, né, que vai nos dar força, não vai ser o mundo que vai fazer com que a gente atinja a nossa melhora espiritual. Então nós precisamos do médico, e esse médico é o nosso Mestre Jesus, que já que ele é um modelo, então ali a gente vai encontrar todo o medicamento que a gente precisa para a nossa mudança interior, para a nossa melhora moral. Então, não fiquemos de fora esperando que a perfeição em nós aconteça, tá? Então nós temos que estar ali junto do médico, que é o nosso Mestre Jesus, né? E outra passagem do Evangelho, né, ele nos mostra que ele é o nosso modelo quando ele proclamou que ninguém pode servir ao mesmo tempo a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon simbolizando a matéria. Então, se a gente decide para seguir esse ou aquele princípio religioso, tá? Ou a gente vive no mundo, ou a gente vive com o nosso Mestre Jesus. É claro, todos nós sabemos, né, que a natureza não dá salto. Então, para a gente desligar desse mundo que a gente está acostumado a viver e acreditamos, muitos de nós acreditamos mais nele, achando ele real e o futuro ilusório, né? Então, a gente tem, né, que fazer aquela mudança aos poucos, né? Como a gente disse há pouco, a natureza não dá salto. Então a gente vai aos poucos desprendendo desse mundo, sofrendo por esse mundo material e vamos então nos espiritualizando, né? Já uma vez que a gente, né, está junto dos ensinos, das orientações, nós estamos com o nosso Mestre Jesus. Então, não dá para se viver nesse vida, tá lá e cá, plenamente não. A gente tem que procurar a nossa espiritualização. Vemos também que Jesus é modelo para nós quando ele visita Lázaro e recomenda a Marta que não se preocupasse com as coisas passageiras do mundo, procurando antes imitar Maria, irmã de Lázaro, e de Marta, que ouviu os seus ensinamentos.
Então essa passagem é muito bonita no Evangelho. Jesus vai, né, na casa de Lázaro e ter a presença de Jesus dentro de casa é mesmo para a gente largar tudo que é material, sentar-se ali junto dele e receber os ensinamentos. E foi o que Maria fez, tá? E aí Marta não. Jesus está ali e ela lá limpando móveis, fazendo isso, fazendo aquilo, cuidando de coisas materiais. Aí depois Marta então reclama, né? Pedindo ajuda de mestre. Fala para Maria, vim me ajudar. Aí Jesus coloca: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte, né? Então ele passa aí para nós, né, um grande ensinamento, que procuremos escolher sempre na nossa vida, no dia a dia, a melhor parte que a gente tem que seguir, né? É como a gente vai realizar o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um acontecimento que a gente faz toda semana no mesmo horário, né? Para que a espiritualidade possa estar ali presente, Jesus esteja mais próximo de nós, onde a gente estudamos ali um pouco do Evangelho, tá? E largamos os afazeres de lado, tá? Então aí nesse momento do Evangelho no lar, nós estamos escolhendo uma boa parte. São os ensinamentos que a gente vai receber ali na leitura do Evangelho, né? Aprendizado de lições edificantes. Então, a gente vai, com essa constância semanalmente, nos melhorando. Vamos melhorar também a atmosfera espiritual da casa. Mas tem que ser um compromisso, né? Sempre de estudar ali e ter a presença de Jesus mais próximo de nós. Mas poucas pessoas, né, não querem colocar essa disciplina na sua vida, tá? De um horário marcado para a vivência do Evangelho, aprender, né, mais sobre o Evangelho. Então aprendamos a construir sobre pedra e não sobre areia, que simboliza as ilusões do mundo. Construindo sobre pedra, nós estamos construindo aquele aprendizado na nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual, né? Então essa passagem, Marta e Maria, traz grande ensinamento para a nossa vida. Jesus sempre, desde então, aqueles ensinamentos que a gente precisa para viver no nosso dia a dia. Vemos um outro ensino, outro modelo que Jesus nos deixou quando evitou que uma pobre mulher adúltera fosse apedrejada em praça pública por homens fanatizados, né? Essa passagem do Evangelho, né, quando a mulher adulta é levada à multidão para ser apedrejada, e ali na realidade também foi uma, digamos assim, uma armação dos fariseus daquela época para que Jesus se contradissesse nos seus ensinos e tivesse um motivo para aprisioná-lo, até mesmo matá-lo. Então, levam essa mulher até o nosso mestre Jesus e coloca para Jesus dizendo o seguinte: essa mulher foi apanhada em adultério. A lei diz que é para ser apedrejada, né? Ou seja, uma armadilha. Se Jesus fala, não apedreje, estaria indo contra a lei antiga. E eles teriam, então, um motivo para aprisionar Jesus. E se Jesus falasse, apedreje, aí eles estariam, aliás, Jesus estaria indo contra os seus próprios ensinos de perdão, de compreensão, de paciência para com o próximo. Então, tanto uma resposta quanto a outra, eles teriam motivos para aprisionar Jesus ou mesmo matá-lo. Mas Jesus, na sua sabedoria e nos conhecendo profundamente como Ele nos conhece, né? Ele
faz um silêncio e depois fala para aquela turba lá, que já estava todo mundo com pedra na mão: atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Aí não sobrou um, né? E lá no Evangelho relata, aí foram se retirando um a um. Primeiro, os mais velhos, porque os mais velhos tinham mais vida e muita culpa no cartório, digamos assim, né? E por último saiu os mais jovens, que com pouca experiência de vida, imaginaram mais um pouco daqui e dali e também foram embora. Aí só fica Jesus e a mulher chamada adúltera, tá? Não confundir, mulher adúltera não tem nome, só fala mulher adulta, porque pessoas falam, às vezes, nos seus ensinamentos, que é Maria Madalena. Não, não. Maria Madalena é uma personagem, a mulher adulta é outra, né? Aí fica somente os dois ali. Então, Jesus pergunta para ela: mulher, cadê aqueles que te condenavam? E ela responde para Jesus: Senhor, ninguém me acusou. Aí Jesus fala para ela: nem eu tampouco. Vá e não tornes a pecar. Ou seja, Jesus, que tinha moral, né, para apedrejar, não apedrejou, passou um ensinamento. Continue a viver, não tornes a pecar, é o quê? Né? Mude seu modo de ser, reforme-se, para estar então ali, bem com Deus, principalmente, e com os homens, tá? Então Jesus é modelo para nós em muitas situações do Evangelho, que ele próprio exemplifica, né? Então, assim também, nós temos que procurar agir com os nossos irmãos, com os nossos companheiros de jornada. Uma outra passagem também, Jesus está ali dando exemplo de modelo, quando ele afirmou à mulher samaritana que Deus não precisa ser adorado em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, e sim adorado em espírito e verdade, pelos verdadeiros adoradores. Então, Jesus mostra aí para nós, não precisa ter um local específico para a gente orar, para a gente estar em contato com Deus. É onde deu o momento, junto da natureza, qualquer ponto que ele faça com que a gente sinta a presença de Deus, a gente pode orar, tá? Então a vivência dos ensinos do Mestre, ela não deve se limitar apenas ao templo, ao centro, aos irmãos da mesma religião, mas vivenciá-los em todos os locais, em todos, né, locais que a gente tiver. E aí a gente vê, para orar, fazer um mergulho interior. Até numa outra passagem, Jesus coloca para nós: quando quiseres orar, entre no seu quarto e ore. Quando ele fala quarto, ou seja, mergulhar no nosso interior, não é quarto físico, como a gente conhece, porque tem gente que não tem nem um quarto físico. E então, digamos, não poderia orar porque não tem um quarto físico, mas esse quarto interior que todos nós temos, esse mergulho interior que todos nós temos a oportunidade de fazer, né, esse mergulho na hora que der essa vontade. Né? Ou quando mesmo, né, ele é nosso modelo, quando ele expulsou os mercadores do templo, dizendo-lhes que haviam transformado uma casa de oração em covil de ladrões. Né? Então ele expulsa os mercadores do templo. Então, o que ele passa para nós? Né? O que ele nos alerta hoje? Com como vivem, mostra para nós como vivem
os dirigentes de muitas religiões, né, que vivem cobrando por tudo que faz. Líderes religiosos vivendo em mansões de luxo, vivendo uma vida cheia de regalia, enquanto aqueles que os seguem muitas vezes vivendo num estado de vida, em estado de miséria praticamente, para que esses líderes tenham tudo. Então, Jesus condena esse tipo. Não é para a gente mercadejar o nome dele, os ensinamentos que ele nos passa para enriquecermos, né? Ele deu lição de humildade, como a gente diz, no seu nascimento, e assim foi toda a sua vida aqui na Terra, né? Então a gente tem aí esse grande exemplo. O Espiritismo, como ele veio para reviver o cristianismo e devolver os ensinos do Cristo, não faz esse tipo de coisa, né? Nós, militantes da doutrina espírita, sabemos que a gente tem que ter o nosso trabalho, digamos, profissional, no meio de nos sustentar aqui na Terra, né? E nas horas, digamos, livres, a gente vai à casa espírita, realizar os trabalhos a que somos convidados, nos doar, né? E vamos fazer, sim, doações monetárias, se a gente quiser, né? Dar uma contribuição, porque a casa espírita tem despesa como luz, água, trabalhos outros que tem que se fazer, mas é tudo para aplicar na casa e para os bens dos necessitados, para o bem-estar do necessitado, daqueles que têm menos do que nós. E não que cada um, por cada serviço que faça na casa espírita, tem que receber tanto, tá? Aí nós estamos comercializando, né, aqueles ensinos de Jesus com as pessoas. Então, tem condições de ajudar? Ajuda. Não tem, né? Não precisa ajudar. Basta lá a presença, recebendo o seu alimento espiritual junto de nós. Então, é uma forma que a gente tem de como expulsar mercadores do templo, né? Então, a doutrina espírita nos traz essa mensagem. E outra passagem, outro ensinamento que ele nos disse, né? Quando ele afirmou que no preceito amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, aí estão contidos todos os mandamentos e os ensinamentos dos profetas, né? Então, a gente vivendo esses dois preceitos, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo, estamos vivendo tudo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou, né? Então, cabe a gente, né, fazer esse esforço de vivenciar essa mensagem do nosso Mestre Jesus no nosso dia a dia. Bem, meus irmãos, ficaríamos a noite toda, o dia todo aqui, narrando situações da vida de Jesus, mostrando que Ele é o nosso modelo. Mas temos que terminar. E lembramos, né, do evangelista João, no capítulo 21, no versículo 25, que nos diz o seguinte: Jesus fez ainda muitas outras coisas, que se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que deveriam escrever. Mas para finalizar, lembramos ainda que o Mestre Jesus nos diz o seguinte: o que eu faço, vós podeis fazer também, e até
muito mais, uma vez que o Pai que está no céu não põe fardo na costa do Filho, que ele não possa carregar. Então, com Jesus, tudo é possível àquele que crê. Paz a todos, um Natal de paz, um Natal de luz, sempre com a presença de Jesus.